Amigos do Saúde Digital, tem uma frase célebre que eu tenho certeza que já escutou, que é a seguinte: o médico que só sabe medicina, nem de medicina sabe. Essa frase é atribuída a Abel Salazar e eu tenho que concordar com o Abel, viu? O médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Então eu convidei aqui um colega médico proctologista que eu conheci recentemente, que além de médico, atuar com excelência dentro da medicina, é músico, cantor e compositor. É com grande honra, meu amigo, que eu te recebo aqui, Henrique Marques. Satisfação, nos conhecemos recentemente, mas eu acho incrível a sua história, o seu trabalho, e a gente vai dividir isso aqui um pouco. Queria que você começasse com o seu background, contando aqui para o nosso podcast que é de inovação, tecnologia. A gente tem muita preocupação de inspirar médicos e profissionais executivos da saúde para transformar a saúde. E eu acredito que você é uma inspiração, porque você não sabe só de medicina. Conta um pouquinho para a gente seu background, Henrique. É um prazer enorme estar aqui com você, meu amigo Lorenzo, é verdade. Há pouco tempo nós nos conhecemos e foi muito importante porque você sabe muito da tecnologia, me inspirou bastante na sua palestra e estou aprendendo com você. E é o que você falou, né? Nós podemos tudo. Eu costumo dizer que todo ser humano veio capacitado a fazer tudo. Basta ele se dedicar àquilo que ele tem vontade de fazer. E tanto na minha vida eu fiz isso. Desde pequeno eu sempre gostei de música, né? E também gostava de ajudar as pessoas. Quando eu comecei a crescer um pouquinho, eu gostaria de sempre ajudar as pessoas. E eu acho que a música e essa parte da ajuda veio em conjunto comigo. E aí eu consegui unir as duas coisas e não deixar de lado nenhum dos dois prazeres da minha vida, que é a música e a medicina. E, ô Henrique, e aí conta a sua história. Então você uniu medicina com a música, né? Atualmente você é um cantor, um compositor, tem várias músicas registradas, muitas inclusive gravadas por artistas, por cantores famosos como Bruno Marrone, Edson Hudson. Suas músicas têm presença nacional e internacional. E eu queria como que começou isso? Parece que você ganhou um instrumento de algum familiar seu, e aí você foi para uma rádio. Conta aquela história, como que você conheceu primeiramente o Edson Hudson, como que aconteceu? Então, foi assim, né? De pequeno, num aniversário meu de 9 anos de idade, eu ganhei uma sanfoninha da Hering, de uma tia minha, da minha tia Mércia. E aí, sozinho naquelas brincadeiras, foi se descobrindo que eu conseguia tirar as músicas ouvindo só, né? A melodia ficava gravada na minha memória, e aí eu não sabia ler partitura, não sabia ler nada, e comecei a tirar as músicas. E a primeira música que eu tirei foi Asa Branca, de Luiz Gonzaga, né? E fui crescendo, e os amigos de infância também. Eu morava na zona leste de São Paulo, ali na Água Rasa, na Moca, né? E tinha alguns amigos que também começaram a gostar da música. Então, um foi aprender um instrumento, outro foi aprender outro. E eu fui para o teclado, e os meus amigos foram para o violão, para a bateria. E aí montamos um grupo de infância chamado Tangas Perfumadas, né? E aí a gente começou a participar de festivais escolares. Só que nos festivais escolares a gente precisava criar músicas, não podia ser música de autoria de outros. E aí fui eu que comecei nessa inspiração de trocar letra de música de um artista, de outro. Comecei a criar melodias e começamos a entrar nos festivais pelos colégios de São Paulo. Com o passar do tempo, né, fui crescendo, aí me dediquei à medicina, no cursinho, na faculdade. Aí vim estudar na cidade de Santos, na Fundação Lusíadas, né? Na FICEMES, que a gente chama, que eu sou da 31ª turma. E nisso também existiam os festivais entre médicos, né? Do 1º ao 6º ano, e eu sempre participava, escrevia minhas músicas lá, e muitas vezes cheguei a ficar no pódio lá, entre 1º e 3º lugar com as minhas canções.
com o passar do tempo, eu vim numa família mais humilde, né? Todo mundo tinha que trabalhar para começar a me manter na faculdade, né? E aí eu fazia exame médico também em academias. Aí eu fiz exame médico numa academia aqui na Praia Grande, no Canto do Forte, e encontrei, sempre perguntava a profissão, né, das pessoas, dos alunos, encontrei um locutor de rádio. Aí eu falei, poxa, eu gosto tanto de música, né, mas nunca entrei numa rádio. Como é que é a rádio por dentro? Ele começou a me explicar, ele falou, vou te convidar, vai lá na rádio na próxima semana, me passa o teu contato, a gente marca. E aí fui na Rádio Cultura AM de Santos. E lá tinha esse aluno que chamava-se Antônio Pina. E ele é um dos principais aí responsáveis por minha carreira ter começado. Como o universo sempre conspira a favor, aí no dia que eu estava lá, tinha um outro compositor também participando da rádio, chamado Billy Brasil. E o Billy Brasil era compositor e produtor musical. E o irmão dele é o Antônio Luiz, que é um grande compositor também de muitos artistas do sertanejo. Então, o Billy já tinha colocado música com o Leandro e Leonardo e com outros artistas, e o irmão, o Antônio Luiz, tinha colocado junto na parceria com César Augusto, com Pisca, tinha colocado muito Nil Bernardes, era uma turma forte de compositores da época. Né? E aí o Billy se interessou pelas minhas composições, falou, pô, mostra algumas composições suas, estou interessado em ver, é legal isso, um médico, né, diferente, um médico compor, ainda ter sertanejo na história e tal. Só que eu compunha de tudo, né, não só o sertanejo, o pop, o rock, o pagode, tudo isso. Aí eu sei que estreitei um pouco mais a amizade tanto com o Billy Brasil quanto com o Antônio Pina, que era o locutor da rádio. Aí um dia eu estou saindo do plantão na Santa Casa de Santos e o Antônio Pina me manda um recado. Olha, Henrique, você não quer vir numa pizzaria que vai ter uma promoção da rádio nessa quinta-feira, numa pizzaria aqui da Praia Grande? Vai vir uma dupla que começou a despontar, tal. Você não quer vir para a gente comer uma pizza, jogar a conversa fora? Aí eu fui. Como sempre, eu dedicava 1 ou 2 dias da minha semana para fazer música, para ir no estúdio, para deixar gravado num CD algumas canções, né, para ficarem registradas ali. Tinha sempre um CD dentro do carro com algumas canções que eu ia escutando. E aí cheguei nessa pizzaria e tinha lá uma dupla, um rapaz de chapéu, cavanhaque, e um outro meio loirinho. E eu não os conhecia. Aí conversa vai, conversa vem, eles levaram acho que 4 ou 5 fãs também para participar do jantar. Aí o Pina me apresentou, aí o Pina falou, o Henrique é médico. E naquela época a gente usava branco, né? Aí eu fui de branco, fui direto do hospital. Aí ele falou, o Edson falou, eu vi que ele era médico, era enfermeiro, alguma coisa, mas não sabia. E ele gosta de música, ele compõe, tem umas músicas boas, tal. Aí começamos a conversar, eu, o Edson e o Hudson e o Pina. E o Edson falou, nós somos de Limeira e a gente está começando a entrar no circuito da música, começando a ficar famoso. A gente tem uma música que vai ser lançada agora que chama Azul. E está indo despontando nas rádios, tal. Começamos a chegar em São Paulo, na Baixada. E com isso, o Edson falou, o dia que você tiver uma música aí, anota o meu telefone, me liga, manda. Eu falei, olha, eu tenho dentro do carro um DVD. Se vocês quiserem, eu pego para você. Um DVD, não, um CD. Eu tenho um CD dentro do carro, se vocês quiserem, eu pego e mostro para vocês. Ele falou, pega lá. Aí eu peguei, entreguei para o Edson, entreguei para o Hudson, acabou a promoção da rádio, anotei o telefone celular atrás do CD lá. Aí no dia seguinte, mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde, eu recebo um telefonema, né? Que eu não sabia quem era. Aí o Edson falou, oi Henrique, tudo bem? Aqui é o Edson, da dupla Edson e Hudson. Rapaz, vou te contar uma história. A gente não acreditou que você era compositor, principalmente sertanejo. Tava faltando uma música para a gente fechar o nosso repertório, porque nós vamos entrar no circuito de rodeios. E você acredita que essa música estava no seu CD? Eu e o Hudson adoramos, nós mostramos para o nosso empresário, ele também adorou.
nós vamos colocar essa música no nosso repertório. Faltava uma música para fechar o CD. Aí fiquei super feliz, né? E essa música chama-se Entra na Arena. E é alguma coisa que falava de rodeio, de festa de peão, essas coisas assim. Então foi uma coisa muito interessante. Daí para frente, peguei uma amizade muito grande com o Edson e com o Hudson. Eles me convidaram para ir no estúdio quando eles estavam gravando a música. Aí depois estreitou-se os laços entre as nossas famílias, entre a minha e as dele. Aí eles vinham para cá, para minha casa na Praia Grande. Eu fui para a casa deles em Limeira. Ô Henrique, isso me vem à mente aqui um conceito muito comum na inovação, que é o conceito de serendipidade, né? Que mais ou menos descreve o acaso favorece a mente preparada. Então você encontrou com uma banda, Edson e Hudson, que estava despontando, e já tinha ali o DVD, o CD para mostrar para ele das suas músicas, aquilo juntou com o que ele precisava naquele momento e acabou que você teve uma música que saiu para um CD que foi um sucesso nacional. O que eu queria te perguntar, como que é essa relação de quem produz e de quem canta com o artista, né? Muitos artistas não são compositores, né? Como que funciona isso? Essa música que estava no CD, você tinha um registro? Ele podia roubar essa música? Eu queria entender porque isso até pode ajudar as pessoas que gostam de música a entender desse cenário, sabe? O que acontece? Eu aconselho, né, a todos que tiverem não só uma música, uma obra, assim, registrá-la antes de mostrar a alguém. E a gente sempre teve esse cuidado. Naquela época, registrava-se na Biblioteca Nacional, você tinha que escrever, levar lá, tudo era um pouquinho mais trabalhoso. Hoje em dia, com a tecnologia, você consegue fazer isso de forma bem rápida, né? Tem vários locais aí, Biblioteca Nacional, que você consegue mandar por e-mail, que você consegue digitalizar a letra, a partitura, tudo isso, e faz isso que naquela época custava-se bem baratinho. Um outro jeito, hoje tem milhões de editoras que você pode também enviar sua música para uma editora, ela te orienta melhor como é que você faz, e você edita naquela editora, porque a editora também consegue depois, se achar que a sua música é boa, mostrar para os artistas que estão juntos com essa editora. E uma outra coisa que os compositores têm que ter é uma associação, né? Existem associações aí várias, para depois pegar essas músicas, você já envia para a associação, você consegue fazer do computador, hoje muito fácil, você faz um repertório das suas músicas, coloca a letra, se quiser coloca a melodia, e envia para eles e fica lá registrada, para não ter perigo de alguém poder pegar a sua ideia, né, e utilizar, e depois você ficar frustrado, falar, poxa, como é que pode? Eu fiz primeiro e veio depois isso e foi sucesso. Então, eu sou da Abramos, Associação Brasileira de Música, né? Então, tem os compositores, mas tem várias lá. Socimpro, tem várias associações. Hoje em dia tudo é muito fácil, né? Se você olhar aí pelo Google, dizer, ó, como é que eu faço para registrar a minha música, como é que eu faço para me associar a uma associação de compositores, de músicos, vai aparecer diversas aí. Então, uma dica bem importante sobre isso. E desses caminhos todos são válidos? Ou tem um que é mais seguro? Todos têm força legal? Por exemplo, a associação não pode... Se você registrar na associação, tem força legal para ninguém fazer um plágio com a sua arte? Na verdade, não. Hoje em dia, até existem coisas assim muito mais simples. Se eu mandar uma música, vamos supor, para você, inédita, via WhatsApp, eu consigo provar depois legalmente que essa música era minha, porque naquele momento, naquele horário, ninguém enviou essa música, porque era minha. Então eu tenho como printar isso e depois, se alguém pegar, procurar um advogado, tá, e dizer, olha, em nenhum lugar do mundo alguém fez isso antes de mim, então eu fui o pioneiro, né? O importante é que hoje em dia também as coisas que a gente aprende de forma legal, via WhatsApp principalmente, é melhor você escrever do que você mandar o áudio, porque escrito você consegue printar e provar. Mandar o áudio, você precisa abrir um processo para que seja levantado via WhatsApp ou via
qualquer chat aí, né, que você mandou via áudio, aí tem que levantar a data, buscar esse áudio, gravar, levar para um juiz, então dá muito mais trabalho. Perfeito. Uma coisa que aconteceu comigo recente, cara, que eu sempre agora eu tomo mais cuidado, né, que a gente usa muito o WhatsApp, mas recentemente eu fui trocar não sei o que eu fiz, cara, nem troquei de telefone, eu acho que eu apaguei o aplicativo, sei lá, mas eu perdi todo o histórico do meu WhatsApp, né? E aí, o que eu tomei o cuidado agora? Tudo que eu preciso registrar para comprovar em algum momento, preferir fazer por e-mail, né? Porque o e-mail você tá mais seguro, porque aquilo ali dificilmente vai se perder, né? Você perder o acesso à senha, mas o WhatsApp, esse histórico, você pode perder. Então, um ponto de atenção para quem está nos ouvindo. E aí, ô Henrique, depois do Edson Hudson, veio o Bruno Marrone. Eu queria que você contasse um pouquinho do seu crescimento, das suas músicas, para depois eu abordar um tema que eu acho super importante. O que a música te ajudou e te ajuda hoje a ser médico. Mas primeiro vamos contar um pouquinho de que depois veio o Bruno Marrone, veio música de novela, veio música estrangeira. Só dar um panorama rapidinho para o nosso ouvinte conhecer mais do seu trabalho, e depois eu queria abordar essa questão do que eu introduzi, né? O médico que só sabe de medicina, nem medicina sabe. Aí, o que acontece, né? O compositor, ele sempre vive buscando os artistas, né? Seja nos shows, seja no escritório do artista, porque ele tem essa vontade de ter a sua composição gravada por grandes nomes da música, né, nacional e até internacional. E uma vez houve um show aqui do Bruno Marrone aqui na minha região, e eu também levei lá o meu CDzinho, fiquei na porta quase 2 horas antes do show para tentar ser atendido e não fui atendido, né? E hoje eu entendo por que não é atendido. Hoje, na verdade, a gente fica frustrado, mas depois que você entende o mecanismo todo da história, você percebe que muitas vezes você não pode querer mostrar coisas em lugares que não são adequados para você mostrar. E aí um rapaz que estava lá da banda, me viu lá umas 2 horas, falou: rapaz, você está aí um tempão, deixa eu te falar, eles não vão conseguir te atender. Se você confiar em mim, você queria o quê? Eu falei: queria mostrar esse CD para eles, tem músicas aí e tal. Se você confiar em mim, eu entrego esse CD para eles depois do show, tal. Eu falei: tá bom. Aí entreguei o CD para ele. Marquinhos, que era o rapaz do violão e da guitarra do Bruno Marrone, né? Que depois se tornou um grande amigo meu. E passou o tempo, ninguém entrou em contato comigo. Não sei se o Bruno Marrone naquela época ouviu ou não, mas ninguém entrou em contato. E quando o Edson estava estourado nacionalmente, né? O Edson e o Hudson, aí eles me convidaram para ir no Faustão com eles. E eu fui no Faustão. E, coincidentemente, quem também ia participar do Faustão era o Bruno Marrone. Aí, quando passei pelo camarim, falei: caramba, que legal, o Bruno Marrone vai estar participando aí. Falei pro Edson: vou te contar uma história. E contei essa história para ele. Ele falou: caramba, Henrique, então vamos lá contar essa história pro Bruno e pro Marrone. Aí, bateu lá no camarim, entramos. Aí ele me apresentou, tal, tanto pro Bruno quanto pro Marrone. Eu contei essa história. Aí o Marrone falou: não, que é isso? Você tá cheio de sucesso aí com o Edson e Hudson. A partir de hoje você não fica em fila nenhuma. Pega o meu contato aí, pega o contato do Bruno. Quiser mostrar uma música boa para nós, é só ligar. E aí foi se estreitando essa amizade também com o Bruno Marrone, que o Edson já era muito amigo deles, frequentava a casa deles, e eles começaram a me convidar também pro hall de amigos próximo deles. E qual foi a música que estourou com o Bruno Marrone? Foi Amor de Ping Pong. E esse amor de ping pong, de pega, pega, de esconde, esconde. Inclusive, nós fizemos nesse local que você está vendo aí na tela. O Edson estava aqui de férias em casa, que aqui é um estúdio musical que eu tenho dentro de casa, né? E o Edson estava aqui, e o Bruno estava fazendo repertório nas férias dele. Aí o Edson ligou para ele por um outro motivo, e aí eu tive essa ideia, esse amor de ping pong, de pega, pega, esconde, esconde. Enquanto o Edson estava no telefone, eu mostrei para ele, aí o Edson fez assim. Aí quando o Edson desligou, ele falou: rapaz, que ideia boa essa, vamos desenvolver. Aí desenvolvemos, aí deu acho que uma meia hora, 40 minutos, ele ligou pro Bruno: Bruno, eu e o Henrique fizemos uma música que é a tua cara. Aí o Bruno estava lá e falou: então guarda, que essa eu vou gravar.
E às vezes é o que você falou, né? Estava se necessitando naquele momento e o universo conspirando a favor e deu tudo certo. E Henrique, o que a música, a composição, esse seu olhar desde lá os 9 anos ao ganhar uma sanfona, o que isso te ajudou e te ajuda quando você está de frente do seu paciente, quando você está estudando um caso? Conta pra gente. A música me traz muitas coisas legais, assim, dentro da medicina, né? Na época que se ouvia muito rádio, eu passava visita nos pacientes, né? Pós-cirúrgico e tal. E muitas vezes no rádio que o paciente levava lá na sua cabeceira do leito, estava tocando uma música minha. E eu ficava muito feliz de ouvir que uma música minha estava tocando e o paciente estava curtindo aquela canção e se distraindo com aquilo, né? Melhorando um pouquinho o seu sofrimento ouvindo um rádio. E eu contava para eles, olha, sabia que essa música é minha? Muitos deles às vezes não acreditavam. Aí depois, quando a coisa foi evoluindo, né? Foi se mostrando, eu fui ganhando um pouquinho mais de chance de mostrar meu trabalho aqui pela região. Aí os pacientes começaram a me tratar de forma carinhosa do médico cantor. Muitas vezes eles nem sabem o meu nome. Aquele doutor cantor que tá aí, doutor cantor, tanto nas redes sociais, adoro o doutor cantor. Eu acho que a música, ou qualquer arte, ou qualquer coisa que você faça paralelo ao seu trabalho, ele te deixa um pouco mais à vontade de conversar com as pessoas, principalmente quando elas entram com essa empatia. Pô, conheço você, já te vi cantando, você não é aquele médico que faz música? Pô, vi um show seu, nossa, eu te sigo nas redes sociais. Isso quebra um gelo da primeira consulta. Porque nós médicos, né? Você sabe também, as pessoas sempre vão ao médico com um pouco de medo, com um pouco de receio, não sabe o que vai ter, mesmo que seja para fazer uns exames de rotina, ela fica preocupada. Será que eu tenho alguma coisa? Eu vou descobrir isso agora? Então, quando você tem algo que quebre esse gelo, já melhora muito o seu trabalho. Você faz com mais tranquilidade, você entende o outro um pouco mais e ele também não precisa achar que você é um bicho-papão ali que vai prejudicá-lo. Você vai só ajudá-lo, mesmo que seja algo que não é tão prazeroso, gostoso de se ver, saber que está com uma doença, né? Mas a gente sempre leva a esperança da cura. E eu acho que quando a gente discute esse ponto, Henrique, com certeza a arte, né? Aquilo que te dá, que você tem amor por fazer fora da medicina, quando você se permite a dedicar a esses seus dons, a essas vocações, a um hobby, né? O seu caso, eu acho que é um caso mais que é profissional, né? Se você tá ali no Spotify, quem quiser escutar, Henrique Marques, tem todas essas canções com Bruno Marrone, Edson Hudson. Ele é um cantor e um compositor relevante no cenário nacional, que é médico. Mas o que eu quero trazer o ponto é o médico que se pratica um esporte, mesmo que amador, o médico que se permite a fazer uma pintura, o médico que se permite a cantar, o médico que se permite a fazer um trabalho voluntário. Tudo isso são inputs que vão entrando no ser humano, que vai enriquecendo a bagagem desse ser humano, e esse ser humano ele consegue ter repertório para dividir, para distribuir com quem ele está convivendo, com quem que ele está trabalhando, que no caso do médico é o paciente. Agora eu quero pôr um outro ponto aqui. O médico, o Henrique, ele é muito dependente da sua hora de trabalho. Então, se eu trabalho, eu estou prestando meu serviço e eu ganho. Agora, se eu estou compondo uma música, se eu estou tirando a sexta-feira, a quinta para ir para o estúdio, eu não estou trabalhando. E aí eu não estou compondo. Agora, se eu tiro a minha quinta-feira, minha sexta-feira, para me cuidar num hobby, numa atividade física, numa coisa que me dá prazer, para eu adquirir essa bagagem e depois voltar para o paciente, o retorno disso não pode ser tão claro, né? O ROI, o retorno sobre esse investimento. E aí a gente vê muitos médicos
que ficam refém da profissão. Uma coisa que teria que ser bacana, legal para eu levar o sustento para minha casa, para minha família, eu fico refém, eu fico escravo do meu plantão, escravo das minhas horas, e isso acaba que a bagagem que esse médico tem, ela vai cada vez mais esvaziando, e aí o valor que ele entrega é cada vez menor. E eu tenho certeza que você passou por isso, ou passa por isso, né? No momento que você foca na música, ela não é o seu ganha-pão. A medicina talvez fique um pouco comprometida. Como que você leva isso na sua cabeça e o que você pode ajudar a gente nesse raciocínio? Você tem razão aí. Tudo que você falou na tua colocação, a tua colocação foi perfeita, né? Porque o médico, ele acaba trabalhando, e quando ele vê, ele percebe, às vezes ele percebe, às vezes não percebe, né? Que ele está deixando também a vida dele de lado. Isso não só o médico, acho que qualquer outra profissão que você fica muito se dedicando, mas nós, principalmente, que no começo da carreira damos muito plantões, fazemos plantões de fim de semana. Eu fiz plantões na Santa Casa de Santos por mais de 15 anos aí, no sábado. Então eu perdi o meu sábado, perdia festas, perdia todas essas coisas. E depois, quando você percebe que nem tudo é o valor monetário que você vai adquirir, claro, você precisa sustentar a sua família, claro, você precisa sustentar os seus gostos, mas você também tem que ter um tempo para você. Você tem que se dedicar a você. Isso faz parte da saúde do médico, do profissional da saúde, ou de quem se dedica 24 horas ao seu trabalho. E eu acho que eu percebi isso. Às vezes a gente ganha um pouco menos de valor monetário, mas a gente tem uma qualidade de vida melhor. Você tem o seu hobby, tem o seu lazer. E quando eu comecei também nessa história de fazer os shows ou fazer os eventos, muitas vezes eles caíam numa quarta-feira, na quinta-feira eu tinha plantão, ou tinha ambulatório, eu tinha que acordar cedo e acabava o show 5, 6 horas da manhã, e no outro dia já tinha que estar em pé 7 horas. E aí eu conseguia, graças também aos nossos colegas que são prestativos e também torcem pela gente, conseguia trocar muitas vezes, né? Já sabia com antecipação, uns 15 dias aí, antes do que ia acontecer, eu dizia, olha, você pode fazer o plantão para mim, eu troco o plantão para você no outro dia, eu faço no fim de semana para você, e aí eu comecei a acomodar a minha agenda de dedicação à música, à composição, também acomodando a minha agenda de dedicação à medicina. Eu acho que todos nós conseguimos isso, né? Dar uma acomodada aí, por mais que a gente tenha uma vida corrida, a gente sempre consegue arrumar um jeito para ficar de bem consigo e com a família também. Como diz a minha mãe, tempo é questão de prioridade. Se for sua prioridade, você vai conseguir acomodar. É ou não é? Agora, para a gente encerrar, eu queria abordar com você o ponto que você trouxe, né? Que os seus pacientes já conhecem você como doutor cantor. Um outro ponto também que às vezes eu vejo é que os médicos, talvez isso seja cultural, eles tendem a não mostrar para os pacientes, ou eles preferem ficar reservado e não mostrar um pouco o que acontece quando ele não é médico. E, cara, tá tudo bem, eu respeito quem faz isso e tá tudo certo. Agora, você, né, eu tava dando uma palestra sobre presença digital, eu sabia, eu tava no segundo dia dessa palestra, primeiro dia a gente já sabia quem estaria presente nessa palestra, fui fazer uma pesquisa para ver quais eram os médicos que estavam ali dentro da rede social. É isso aí, pessoal. Então, um médico que sabe muito mais do que a medicina, Henrique Marques, obrigado pela sua participação aqui conosco. Parabéns pelo seu trabalho. Gosto muito desse perfil de se posicionar e não achar que a vida é só a medicina. Eu tenho certeza que você consegue entregar mais valor porque você mostra quem você bebe em outras fontes, acumula bagagem e é capaz de dividir essa bagagem. Quero agradecer a sua participação e quero falar para você, meu amigo, meu colega que nos acompanha aqui,
escutar o seu feedback. Quem você gostaria de ver aqui? Qual que é o tema que a gente não trouxe ainda? O que você achou desse episódio? Também te peço para você dar avaliação, estrelinhas no seu agregador de podcast. Quando você faz isso, o nosso podcast fica mais relevante. Você pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Enfim, existem várias maneiras de você ajudar a gente no nosso podcast. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.